Maurício, satisfação tê-lo conosco aqui no Painel Sala da Gente. Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes. Bom dia, pessoal do Agreste, aí alagoano. É muito legal fazer esses trabalhos aqui também em Arapiraca, nesse interior que cada vez mais cresce e tem uma representatividade gigantesca aí para o nosso estado, para o nosso Brasil. Muito bem, e fala aí, quais são as principais dicas? Janeiro já está indo embora. É hora de começar a focar realmente para não deixar o tempo passar. Quais são as dicas? Olha só que legal, né? A gente passa por um super pico de vendas que foi aí, Black Friday, né? Isso. Final de novembro. A gente tem aí dezembro com Natal, que é sim a grande época, né? De força aí do comércio. Então isso é tudo muito interessante para o lojista, sabe, Nazar? Uhum. Então assim, tem esse pico de vendas, só que muito cuidado. Porque as pessoas acham que vão ter esse pico de vendas do ano inteiro. E olha, desculpa, não é assim não, viu? Então é importante aproveitar janeiro, que já está terminando agora, para organizar a empresa como um todo, para a gente aproveitar todo o nosso ano de 2020, um ano muito promissor, né, para os negócios, para que a gente consiga realmente entender que em dezembro houve esse pico de vendas, mas que agora é hora de estruturação. É hora de se organizar para a gente passar todo o ano agora enfrentando essas sazonalidades de maneira muito positiva, de maneira muito saudável para as empresas. Quais são os principais perigos para quem não se organiza, para quem pensa que o mesmo que aconteceu em dezembro vai acontecer durante o ano todo, até novembro, por exemplo? A primeira grande dica, super clichê, a gente vai falar isso 10 milhões de vezes, é planejar. Agora assim, muito cuidado, né? Eu vivo dizendo que as atividades operacionais engolem o nosso planejamento. Então assim, em algum momento a gente tem que sim destinar um certo tempo para poder planejar as ações da empresa, sabe, Nazar? Mas assim, também muito cuidado, porque não é um planejamento estático, que para tudo a empresa para poder planejar, que também não é assim. Eu gosto de dizer que fazer gestão é trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Isso. Então assim, o que é importante agora é sim desenvolver um tempo, um momento, recursos para fazer um planejamento adequado de como vai acontecer o ano. E aí a empresa, o empresário, a equipe vai estar pronta para todas as intempéries que acontecerem durante o ano, né? Então assim, quanto melhor planejar, menos erros vão acontecer durante o ano de 2020. E também outro clichê é que planejamento sem ação não funciona, né? Então tem que pensar nisso e colocar para valer? Em prática, exatamente. Então, a partir do primeiro passo, né? Fazer o planejamento, fazer a estruturação das ações. E olha, pode ser uma lista de tópicos, viu, Nazário? Então, assim, a principal dica que eu dou em relação à parte da execução, da estratégia, desse planejamento, é que assim, ó, o que eu venho trabalhando muito, o que eu venho identificando, que às vezes o mais simples é o mais eficaz. Então, assim, às vezes uma lista de itens que você vai fazendo, né, ó, fevereiro eu tenho que fazer isso, março tem que fazer aquilo, uma lista de itens já ajuda bastante. Primeira grande dica, simplificar um pouquinho a ação, para que realmente a gente consiga aplicar aquilo que foi planejado. Então, a partir do momento que a gente consegue isso, a coisa vai andar bem, a coisa vai andar tranquilamente e você consegue adaptar as ações que de repente saírem um pouquinho do controle através desse planejamento e uma boa execução. E aqui na região Agreste de Alagoas, qual a sua percepção com relação ao nível dos empreendedores, dos empresários? Eles estão realmente antenados, preocupados ou precisam melhorar ainda? Então, sempre precisa melhorar, né, Nazário? Mas olha só, eu quero parabenizar, né, essa região do interior de Alagoas, do nosso Agreste, do nosso sertão, porque se percebe sim um grande volume de empresários que querem melhorar os seus negócios. Então, assim, meu escritório, fisicamente falando, fica em Maceió, mas eu, além de vários clientes que eu tenho em Maceió, mas eu também estou atendendo muita gente aqui de Arapiraca que antenou, sabe? Que acordou para as questões de gestão, para fazer uma boa organização da empresa, para que se mantenha muito bem nos negócios. Então, assim, essa galera, esse povo empreendedor aqui do nosso Agreste, do nosso sertão, está de parabéns. E, assim, tem muita gente boa, muita empresa boa, muita empresa crescendo muito no mercado, por causa dessa boa cabeça que os empresários têm.
Então aquela questão, antigamente, sei lá, antigamente não, que eu sou jovem, mas dos anos 70, anos 80, muita gente colocava um determinado negócio e ele não tinha essa preocupação de precificação, de saber o que tem o fluxo de caixa, enfim, nada sobre gestão, mas funcionava. Hoje a realidade é outra? Então, a gente vê ainda algumas pessoas meio presas ao passado, né? Mas assim, a gente já vê uma realidade um pouquinho diferente, mas principalmente aí, como dica também para 2020, o que eu tenho percebido muito é que as pessoas estão acordando para colocar a gestão empresarial no centro dos negócios. Sabe assim, ó, vamos pensar em gestão, vamos organizar a casa, vamos fazer um planejamento, vamos fazer uma boa execução, vamos organizar o nosso atendimento, que é algo extremamente importante. Então assim, eu já estou com uma agenda bem legal de vários treinamentos aqui para essa questão do atendimento, que vale a pena a gente reforçar o tempo inteiro. E se eu estou com a agenda boa, assim, ainda não está lotada não, tem uns espaçozinhos ainda, viu? Mas assim, ó, só pelo fato de ter essas pessoas com a cabeça boa de que a gente precisa treinar nossa equipe já é um bom sinal. Então assim, quando o empresário coloca a gestão empresarial, sabe, no centro da sua organização, de que não adianta só comprar e vender de qualquer jeito, mas sim, comprar da melhor maneira possível, e aí se você comprar bem, você vende bem, se você atender bem, você fideliza seus clientes. Então, se você gerencia bem sua equipe, você tem a equipe motivada, então diminui a rotatividade, que é algo que prejudica pra caramba os negócios. Então, olha só, a partir do momento que você tem a sua listinha de coisas de gestão para trabalhar na empresa e consegue fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, planejando bem, executando bem, aprendendo com o processo, a sua empresa tem aí uma alta sustentabilidade. Para um empresário que não tem um perfil de preparar sua equipe com medo de perder colaborador, qual a mensagem? Eita, então assim, ó, nada pior do que você não treinar com medo é você manter o funcionário destreinado na sua equipe. Então assim, manter uma pessoa destreinada, que não tem o foco, que não tem o perfil adequado para executar as ações, na verdade quem está perdendo é a própria empresa, é o próprio empresário. Então assim, precisa treinar a equipe, precisa organizar bons processos, precisa identificar as melhores pessoas para os melhores processos. Porque olha só, Nazário, que interessante. Às vezes, a gente tem um bom processo implantado, mas a gente não tem a pessoa adequada para fazer aquele processo, porque de repente não tem o perfil, porque de repente não está treinado o suficiente. E olha só que legal, em algumas situações a gente tem boas pessoas na equipe, mas estão sendo subutilizadas, de repente numa função que de repente até a própria pessoa não tem as habilidades, não tem o fit em relação àquela atividade, e aí o desempenho organizacional diminui. E aí, de repente, o empresário não sabe por quê. Mas é por uma falta de gestão dessa questão da gestão das pessoas. Às vezes a gente passa no comércio arapiraquense, eu como há muito tempo lido com vendas e tal, eu fico observando o perfil de cada colaborador, de cada vendedor. E tem algumas lojas que a colaboradora, a vendedora está lá meio murcha, tal, sem entrar gente na loja. Parece que quanto mais passa o tempo sem entrar ninguém, mais ela fica triste ali, e, enfim. Aí, o que isso implica? Como manter o funcionário motivado? Essa pergunta eu escuto todo dia quase, viu, Nazário? Extremamente importante. Assim, a gente precisa trazer esse tópico da motivação dos funcionários. Então, assim, eu tenho várias dicas. A primeira delas é você fazer um alinhamento de expectativas com o teu funcionário. Às vezes o funcionário está na empresa só passando uma tempestade, sabe assim, passando a chuva. O funcionário, assim, ele quer só ali o desempregado, precisa do dinheiro. Achou qualquer coisa, mandou os currículos e conseguiu o emprego. Então, assim, o alinhamento de expectativas é algo que tem que ser a primeira coisa, na minha opinião. Por quê? Porque não adianta nada você impor uma situação para o teu funcionário se de repente ele não está afim, se de repente não é a vontade dele. Então, assim, é importante que se traga uma clareza na comunicação entre o empresário, o que a empresa precisa, e o que o funcionário deseja para ele. Então, assim, quando realmente a gente tem essa clareza, é o ponto de partida. E aí precisa se estabelecer o que é que a empresa quer do funcionário. Então é bom ter um plano de descrição de cargos. Então é bom ter um plano de carreira para esse funcionário, para ele saber que hoje ele está em determinada posição, mas que daqui a pouco ele pode crescer na empresa. Então isso é bom, as pessoas querem perspectivas, as pessoas querem crescer no mercado, querem crescer enquanto pessoas.
E aí, a partir do momento que você estabelece esses objetivos, tanto da empresa quanto com o funcionário, escuta o que eu estou te falando. Os processos funcionam assim, olha, tranquilamente. Quando tem esse alinhamento, quando a gente consegue encontrar a pessoa de bom perfil e consegue fazer esse alinhamento do que a empresa precisa e do que a pessoa está a fim de fazer, do que a pessoa espera daquele trabalho, os processos caminham cada vez mais fácil. Mas, infelizmente, olha só, Nazário, em algumas situações a gente tenta fazer o contrário, ou seja, a gente quer botar goela abaixo uma atividade para um funcionário e aí a gente diz assim, eita, não está funcionando. Claro que não está, porque o funcionário não está afim. Então, assim, alinhamento, comunicação, transparência com a equipe é o ponto de partida para qualquer ação. Quem deve ser preparado, treinado primeiro? O colaborador, aquele que está no atendimento ao cliente, o gerente, o proprietário, depende do estabelecimento. O que é que dá para passar de informação com relação a isso? Então, todos os modelos de gestão empresarial, todos os modelos de excelência em gestão empresarial do mundo inteiro, a gente tem, por exemplo, a Fundação Nacional da Qualidade aqui no país, a gente tem a Fundação Europeia, por exemplo, que eu gosto muito, que tem vários modelos de gestão. Todos eles, o primeiro item é a liderança. Então, assim, tem que ser de cima para baixo. A gente tem que conscientizar primeiro os donos, tem que conscientizar primeiro os gerentes, tem que fazer um trabalho na cúpula da empresa. Porque a partir do momento que vem de cima para baixo, vem através da mudança. Porque quando a mudança vem de baixo para cima é revolução. Aí, assim, calma. É assim mesmo, Nazário. Então, assim, olha, tem que ser de cima para baixo. Todos os meus trabalhos de consultoria, eu começo o trabalho pela liderança. Então, assim, a gente precisa um alinhamento da liderança, de como vai cobrar, de como vai implantar os processos, de como vai falar com o funcionário. Olha só que importante. Certo. Dica para 2020. Melhore a comunicação com o teu funcionário, porque assim você vai manter bons processos na sua empresa. A partir do momento que você fala bem, que você organiza bem a sua fala e deixa isso muito claro para o teu funcionário, as lideranças atuando de maneira muito incisiva, muito próspera para a empresa, a equipe caminha bem e aí assim, olha, tudo corre tranquilamente a partir do momento que começa de cima para baixo. Muito bem, vamos agora, qual é o seu contato? Tem alguns eventos agendados por aqui, consultoria individual, coletiva, como é que está a agenda do nosso convidado especial de hoje, Maurício Oliveira? Então, vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, né? Então pode procurar pelo nome da minha empresa, Mamô Consultoria. A gente tem um canal no YouTube com bastante conteúdo sobre gestão, sabe, Nazário? Então as pessoas podem acessar nosso YouTube, as pessoas podem acessar nossas redes sociais, do Instagram, Facebook, tem muito conteúdo legal lá sobre gestão. E pode ligar no nosso telefone, claro, 9371-6413. Então, se alguém precisar de alguma coisa, precisar de algum treinamento na área de gestão, precisar de algum treinamento de atividade relacionados à equipe, treinamentos de atendimento ao cliente, a gente aí ainda tem algumas vagas aqui na nossa agenda para 2020, principalmente para o primeiro semestre, muita gente já está agendando aí, sabe, Nazário? E se vocês quiserem mais informação, só procurar a gente nas redes sociais e estamos à disposição. Empresa Mamô Consultoria. Mamô Consultoria e assessoria empresarial. Tamo aí. Muito bem. Valeu, satisfação tê-lo aqui conosco, viu? E parabéns, sucesso. Conte sempre com a gente, porque esse tipo de informação eu acho salutar demais, colaborar, passar, né, compartilhar com os ouvintes, porque além de atingir o empresário, o empreendedor, também o colaborador. Isso claro. Eu acho que é importante demais usar um espaço como esse para essas informações legais. Né? Quero agradecer a Rádio Pajuçara pelo espaço. Eu gosto de dizer até que é quase um serviço de utilidade pública. Isso. Porque assim, a partir do momento que a gente reforça o círculo empresarial, a gente beneficia muita gente, tanto os empresários quanto os funcionários. Muito obrigado.